Vamos lá. Vou me apresentar muito rapidamente. Eu sou o Alexandre, está aqui o link para o meu LinkedIn. Eu sou arquiteto cloud aqui na Oracle. Trabalho com banco de dados Oracle desde o lançamento da versão 8i. Então já tem quase... Estou entregando a idade aqui, quase 20 anos que eu trabalho com bancos Oracle e eu sou um apaixonado por dados, venho da área de Analytics e essa função do in-memory acaba casando muito quando a gente pensa em memória, quando a gente pensa em Analytics, quando a gente pensa em banco, então ele está muito ligado com tudo que eu fiz na minha carreira nos últimos anos. E o que é um banco de dados in-memory? O que é o Oracle Database in-memory? Um conceito muito interessante que nós estamos olhando aqui, que a gente precisa ter atenção, é que ele é para workloads mistos. O que eu quero dizer com isso? Tradicionalmente, quando nós estamos utilizando um banco de dados transacional, a gente olha para este banco para realizar muitas transações pequenas simultaneamente. Então, nós temos muitos usuários fazendo inserts, updates, deletes e pequenos selects também. Então, num CRM, você vai selecionar o último contato de um cliente, num e-commerce, você vai selecionar um produto, por exemplo. Então, são sempre volumes de registros pequenos, né, poucos dados, só que muita gente fazendo isso paralelamente. Quando nós olhamos já para o Analytics, nós temos o inverso disso. A gente tem muitas colunas sendo lidas, muitos registros, grandes volumes de leitura de dados. E isso acaba sendo conflitante. Nós temos workloads diferentes e, tipicamente, a gente utiliza bancos de dados, a gente usa ambientes separados para isso. E é normal nós realizarmos integrações de dados para levar os dados de um lado para o outro. Acontece que o que está acontecendo em tempo real, ele está efetivamente no transacional, ele está neste banco que a gente está utilizando no dia a dia. E muitas vezes a gente quer fazer consultas analíticas nesses bancos de dados. E é aqui que entra as decisões em tempo real. Essas decisões, essas análises em tempo real que a gente precisa fazer, elas vão acontecer neste banco transacional. E essas queries começam a ficar lentas. Essas queries podem acabar impactando o nosso uso do transacional no dia a dia. Então, o que a Oracle in-memory é a possibilidade de ter os dois. Assim, a gente também minimiza o risco, porque eu sigo utilizando um banco de dados numa infraestrutura conhecida, e a implementação dela é simples. A gente faz isso só olhando para o banco de dados, sem ter que nos preocuparmos com mudança na aplicação, tá? Como é que isso funciona, então? Qual que é a grande diferença? Bancos de dados transacionais tipicamente estão armazenados em linhas. Então, a gente tem um armazenamento em disco, dentro desse disco eu tenho os blocos de dados, e aqui em disco pode ser um SSD, né, qualquer tipo de armazenamento físico. Esses dados estão armazenados em blocos de dados, e em cada um desse bloco eu tenho conjuntos de registros, eu tenho a linha inteira armazenada ali. Para operações transacionais, isso é muito mais eficiente. Para as consultas, quando a gente pensa em Analytics com grande volume de consultas, nós vamos utilizar armazenamento colunar. Com isso, eu tenho ganhos de performance na busca. E eu sempre, na hora que eu vou escolher o meu banco, eu precisava entrar neste trade-off. Qual que eu quero? Eu utilizo um banco com armazenamento em linha para melhor performance OLTP, ou eu utilizo um banco com armazenamento colunar para melhor performance OLAP? Com isso, eu tendo a eliminar essa necessidade, né, de ter que escolher por um ou outro. Aqui eu posso viver um novo paradigma. Dentro do meu banco de dados, eu sigo tendo armazenamento em linha, guardado em disco, utilizando o buffer cache, utilizando aquela estrutura de banco de dados que nós já conhecemos, que todo mundo já utiliza. E temos também um novo tipo de armazenamento, que é um armazenamento adicional, que este armazenamento ele é feito em memória e colunarmente. Isso faz uma diferença substancial. Como que eu configuro isso? Como que eu implemento isso? De uma maneira bastante simples. Eu tenho um parâmetro, que é o in-memory size, onde eu vou dizer qual que é a área de memória que eu vou reservar para isso. Uma vez feito isso, eu posso dizer
quais vão ser as tabelas, as partições que eu quero que estejam em memory. Com um comando alter table, eu posso configurar aquela tabela para passar a estar na memória. E isso é interessante que eu posso criar isso em nível de table space até o nível de coluna. Eu posso decidir que eu queira 1, 2, 3 ou 4 colunas, por exemplo, de uma tabela estejam na memória, porque talvez tenha algum tipo de dado ali que não seja muito útil. E eu fazer isso, eu trago eficiência para o LTP também. Por quê? Muitas vezes nós criamos índices para facilitar as nossas consultas, quando a gente tem consultas pesadas, consultas analíticas dentro do nosso banco transacional. Acontece que toda vez que eu faço um DML, esses índices também precisam ser atualizados. Então, o índice traz facilidade na consulta, mas ele atrapalha, vamos assim dizer, né? Eu tenho um overhead de processamento maior para atualizar a minha tabela e também para atualizar o índice. Se eu estiver utilizando em memory, se eu estiver utilizando essa funcionalidade do colunar, estes índices que foram criados especificamente para a funcionalidade OLAP, eu posso eliminar eles. E assim eu melhoro a minha eficiência do LTP, tá? Aonde na Oracle que a funcionalidade do in-memory está disponível? Nós temos isso em várias versões do banco de dados, ou em memory, ela é uma option do banco, uma option para o Enterprise Edition. A partir da versão 12.1, a funcionalidade do in-memory foi incluído, e você pode utilizar isso na nuvem, na versão Enterprise Edition Extreme Performance, tá? No Exadata, nas duas versões dele. O Autonomous Database, o Autonomous Data Warehouse oferece também o in-memory, assim como o Enterprise Edition no on-premises e o Oracle Database Express Edition também o tem, tá? Por padrão, a funcionalidade in-memory não está habilitada. A gente vai ver isso na demo, como que a gente habilita. Outro ponto importante, tá? Isso daqui tem uma pequena mudança quando a gente olha no 21C, que é o banco que foi lançado agora no começo do ano. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Mas, Alexandre, tem outros bancos? Quem mais que está usando isso no in-memory? Tem uma análise do Forrester que mostra sobre isso e está aqui. O Oracle é o líder nesta análise deles, tá? Ele ultrapassou a SAP. A SAP tem com o banco de dados dela o SAP HANA, que também é um banco de dados em memory. Entretanto, existe uma diferença bastante importante. O banco de dados do HANA, ele é um in-memory que tem ele não tem um armazenamento misto. O armazenamento dele está só na memória colunar. Então, as vantagens dos dois tipos de workload que a Oracle traz são exclusivas do nosso produto. Então, aqui a gente consegue tanto utilizar muito bem o transacional pelo uso do armazenamento em linhas e, ao mesmo tempo, ter uma boa performance para analytics por causa do armazenamento colunar, tá bom? Seguindo aqui, olhando o quadrante mágico do Gartner, a Oracle também aparece aqui no quadrante dos líderes. Mas vamos lá, vamos ver como que ele funciona, né? O que tem dentro, qual que é a grande diferença. Bom, uma vez que a gente habilite a funcionalidade em memory e eu decida que eu quero que uma tabela vá para a memória, o que vai acontecer é que essa tabela que está armazenada em disco dentro da nossa table space, dentro dos data files, o Oracle vai realizar uma espécie de transformação e mudar esse armazenamento em linhas para um armazenamento colunar na memória. Vai ter uma área de memória feita para isso, tá? E eu posso habilitar para tabela, para partição, subpartição ou view materializada. O que é interessante é que eu não tenho persistência deste formato em memória, então eu não aumento a sobrecarga, o overhead de processamento, pensando em operações de undo e de redo. Tá? Existe também uma compactação desses dados. A gente tem que lembrar que mesmo hoje memória estando altamente disponível e sendo muito mais barata do que era há poucos anos atrás, o que efetivamente possibilita que a gente use um in-memory com muita força, ele ainda é um recurso escasso. Então existe uma compressão desses dados, existe principalmente a compressão baseada em dicionário, a compressão baseada em run length, e essas compressões vão permitir que a gente utilize uma memória com maior eficiência, tá legal? E ela está disponível em todas as plataformas de hardware, então não precisa utilizar isso no Exadata, você não vai estar preso a utilizar somente no hardware da Oracle, em qualquer
servidor que você tenha de banco de dados, você pode utilizar essa funcionalidade, desde que respeitada a versão do software, tá bom? Onde que ele vai estar? Para quem está acostumado com banco de dados Oracle, vocês certamente já viram a famosa SGA, tá certo? Aqui. A SGA, ela tem as suas estruturas de memória padrão, o buffer cache, o shared pool, o large pool, o log buffer e algumas outras pequenas, como o Java Pool, por exemplo. E agora a gente passa a ter uma nova estrutura, que é o in-memory area, né, onde vão estar armazenados as nossas tabelas colunarmente. A gente controla o tamanho dela pelo in-memory size e o menor tamanho para alocação é de 100 megas. Tá legal? Como que funciona este armazenamento da memória? Quando a gente está em disco, tipicamente a gente trabalha com blocos de dados, que podem ter 8K, por exemplo. São blocos pequenininhos e eu tenho as linhas armazenadas lá dentro. Na memória, eu também tenho isso em blocos, mas esses blocos funcionam em dupla. Eu vou ter os blocos que nós vamos chamar de IMCU, que são onde os dados estão efetivamente armazenados, e neste caso eles estão armazenados em blocos de 1 mega, então os blocos são bem maiores. E eu vou ter também o SMU, que vai andar em conjunto com esse daqui, que ele é o bloco de metadados. Muitas vezes eles são referenciados como um journal, é como se fosse um diário. Por que que ele é importante? Uma das informações que constam aqui é se um bloco foi alterado ou não. Então imagine que numa determinada tabela você fez um insert, um update, um delete. Enquanto não estiver sincronizado com essa área de memória, a informação que está aqui, ela não está consistente com o que efetivamente foi comitado em disco. Então, para manter a consistência com o banco de dados, quando a consulta está sendo realizada, o plano de execução verifica aqui no SMU se aquele dado da memória está devidamente atualizado. Estando atualizado, ele vai trazer da memória os poucos dados que sofreram DML, que ainda não tenham passado pelo processo de checkpoint para atualizar aqui, eles vão ser lidos a partir de outra fonte. Vai trazer do buffer cache ou até mesmo do disco, tá? Com isso, a gente garante a eficiência, o tempo de resposta e a consistência dos dados como um todo. Tá legal? Então, esse slide mostra um pouquinho mais sobre isso, né? Então, sempre vai ser uma duplinha de blocos de 1 mega com blocos de 64K. É assim que vai trabalhar a nossa alocação. Tá legal? Para alocar uma tabela na memória, como que eu faço isso? É bastante simples. Alter table, o nome da tabela, in memory. Poderia parar por aqui. Entretanto, eu posso definir a prioridade para essa tabela subir para a memória. Eu tenho 5 níveis de prioridade, que é o critical, o high, o medium, o low e o none, que é o default, que é nenhum nível de prioridade para subir. Como que isso vai funcionar? Mais uma vez, lembrando, memória é um recurso escasso. Por ser um recurso escasso, a gente precisa controlar o que vai subir. Então, pode ser que eu tenha mais tabelas configuradas para subir a memória do que efetivamente memória disponível no meu sistema. Então, o que o Oracle Database vai fazer é, primeiro ele sobe todas as tabelas marcadas como critical, havendo espaço disponível, sobe todas como high, havendo espaço as medium e depois a low. E a none, quando ela sobe, a none, se não tiver priorizado a prioridade marcada, ele vai subir somente aquelas, somente quando for feita a primeira consulta. Então, aloquei a minha tabela sales, né, coloquei ela em memory e não pus prioridade. Ela vai ficar lá quietinha, sem ocupar espaço de memória. A primeira vez que alguém fizer um select, eu falo, opa, começaram a usar a tabela, vou subir e colocar ela no ar. Como que essas tabelas são colocadas no ar? Através de processos de background, específicos para isso, e normalmente a gente trabalha com 2 processos por CPU. Então, se você tiver um processador, você vai colocar 2, se você tiver 2, você vai colocar 4, e assim sucessivamente. Você controla isso pelo parâmetro in max populate servers. Nós temos aqui também algumas vias de memória, algumas vias de banco de dados, vias de administração, para a gente verificar como que está o uso na memória, tá? Então, temos aqui o in-memory area, que mostra para a gente quanto que está sendo ocupado, e o in-memory segments, que mostra para a gente como que estão os segmentos distribuídos na memória. Eu tenho uma consulta que eu vou fazer aqui na nossa demo, que a gente vai conseguir ver melhor isso, tá bom? O que eu tenho de tecnologia por detrás do banco de dados in-memory
para melhorar as nossas consultas, para que elas funcionem de maneira mais eficiente, tá? Nós estamos falando de basicamente 4 pontos que melhoram a performance como um todo. O fato de estar no formato colunar, o fato de estar comprimido, porque a busca é feita diretamente no disco, alguns tipos específicos de índice, que a gente já vai falar sobre eles, e também um algoritmo de processamento que otimiza o uso da CPU. Como que cada um deles funciona? Primeiro, a busca do colunar. Quando a gente utiliza um banco de dados colunar, a busca é feita de uma maneira diferente. Vamos supor que eu faça um select, por exemplo, select na tabela sales, fazendo um filtro por Store ID, e eu quero agrupar isso por amount. Eu quero fazer uma soma, um sum do amount. Ao invés de eu ter que ler todas as linhas que estão armazenadas, no armazenamento colunar, primeiro o banco de dados vai olhar para a Cloudflare e vai buscar somente aquela coluna que eu estou procurando. Então ele vai no Store ID, varre aquela coluna Store ID e identifica quais são as linhas que ele precisa ler para poder fazer a agregação que a gente pediu. Sai do Store ID, vai para o Amount, faz uma varredura no Amount, indo somente nas linhas que correspondem àquele Store ID que eu tinha pré-selecionado, tá legal? E agrega aquela informação. Com isso, eu não preciso ler todas as linhas, é muito mais rápido e muito mais eficiente essa leitura de maneira geral. Próximo passo, a compressão. Eu posso comprimir esses dados usando o dicionário, por exemplo, e aí a gente, ao invés de armazenar... Desculpa, só um minutinho. Agora sim. Ao invés de nós gravarmos as strings por completo dentro do meu IMCU, que gravação de string ocupa mais espaço e é mais lento na busca, eu gravo aqui dentro apenas os IDs equivalentes dessa informação que está guardada no dicionário. Desta maneira, eu economizo espaço substancialmente no meu ambiente. Tá certo? Além disso, eu tenho também diferentes níveis de compressão que eu posso utilizar. E assim eu tenho a minha escolha entre eu economizo mais espaço em memória ou eu tenho mais performance, tá legal? E isso eu tenho capacidades tanto para tabelas que fazem mais DML, tabelas que fazem mais query, ou se eu efetivamente quiser fazer a mudança para efetivamente travar o meu ambiente e ter bastante compactação para economizar bastante memória, tá legal? Sobre o índice que eu comentei com vocês, como é que ele vai funcionar? Lá dentro do meu SMU, eu tenho indicação de em quais blocos que estão a informação que eu estou procurando. Novamente, eu estou fazendo o meu select na tabela de lojas e eu filtro por Store ID igual a 8. Ao invés de varrer a minha coluna inteira para buscar essa informação, ele vai no índice, vai no SMU e procura quais são as faixas, aonde que ele tem esse dado. Olha, neste bloco aqui, a faixa que tem de Store ID está entre 1 e 3, então não é o que eu quero. Neste bloco, entre 4 e 7, não é o que eu quero. Neste bloco, eu tenho o mínimo é 8, o máximo é 12. Opa, aqui com certeza nesses blocos tem o que eu quero. Neste aqui está entre 7 e 15. Muito provavelmente tem o que eu quero aqui. Pode ser que não tenha, mas porque talvez eu não tenha 8 aqui dentro, mas é possível que sim. Então eu vou fazer a busca nesses dois blocos. E a outra tecnologia que eu queria comentar com vocês é sobre o processamento SIND Vector. Ele otimiza as passagens dos ciclos de CPU, levando várias informações de uma vez quando eu faço uma determinada busca. Isso permite que eu possa trabalhar na casa de bilhões de linhas por segundo para cada core de CPU que eu tenha, ao invés de milhões de linhas por segundo, que é o normal quando a gente está usando o formato de gravação por linha. Tá? Então, ele normalmente é até 10 vezes mais rápido. Aqui está, voltando naquele exemplo do quando eu faço a busca, né, colunarmente, então eu posso aplicar os meus filtros aqui, filtro do tipo de loja Outlet, por exemplo, Store ID 153864, eu busco somente as colunas que eu quero, filtro por elas, faço um merge dos resultados
e depois eu venho buscar diretamente os registros que eu quero para fazer a minha agregação. Então, isso tem um ganho de desempenho bastante grande em consultas. Normalmente, quando a gente está olhando consultas analíticas, eu quero poucas colunas, eu quero fazer agregações. Ainda do ponto de vista de agregação, tem uma inteligência aqui no banco de dados que é muito interessante. Ela vai funcionar como ferramentas MOLAP, muitas vezes. Onde, vamos supor que eu faça um select, e nesse select ele tem uma cara de fatos e dimensões. Eu vou olhar produtos, por exemplo, da linha de calçados, vou olhar lojas do tipo outlet, e eu quero acumular as minhas vendas, eu quero fazer um SUM. Ele vai gerar um acumulador em memória, onde ele coloca aqui em formato dimensional as consultas que eu fiz dos produtos e das lojas, e ele vai, enquanto ele está varrendo a minha coluna de vendas, ele vai acumulando esses valores conforme os cruzamentos que estão sendo feitos. E isso tem um nome de Vector Group By, e mais uma vez eu tenho outro ganho de performance para Analytics. Estão percebendo a grande diferença? Então a gente tem aqui um ganho para consultas. Potencialmente, eu tenho muita diferença no que está acontecendo, para que eu tenha as minhas consultas efetivamente realizadas de uma maneira muito mais simples. Consultas do tipo analíticas dentro do meu banco de dados, que é transacional. Para o transacional, ele segue utilizando o formato que a gente conhece. E para o analítico, ele utiliza todos os benefícios da memória. Mas, Alexandre, eu não poderia ter isso no meu buffer cache? Eu não poderia colocar as tabelas, pinar as minhas tabelas no buffer cache? Tem diferença ainda assim. Percebam que uma mesma query, com o mesmo volume de registros, eles têm custos absolutamente diferentes. Uma query pesada aqui, eu saí de um custo de 5.401 para um custo de 123.000, e mesmo ele estando em buffer cache, eu tive uma diferença de tempo substancial. Aqui rodou em 1/100º de segundo, e aqui ele rodou em 8 segundos e 38 centésimos. Tá legal? Então, o buffer cache traz eficiências para o banco de dados? Sem dúvida que ele traz. Mas para consultas pesadas é diferente. O comportamento do buffer cache não é o mesmo comportamento do in-memory area, que ele foi criado, que ele foi projetado para efetivamente trazer boa performance para consultas pesadas. E o que tem de novo quando a gente pensa no 21C, que foi lançado esse ano? A gente teve um roadmap de evoluções bastante grande, muitas novidades que foram trazidas ao longo do tempo, desde a versão 12.1 até a 20C, e agora no 21 a gente tem novidades adicionais. Uma delas é o autogerenciamento da memória, onde o Oracle Database, primeiro, ele pode decidir para mim qual tabela que vai ou não para entrar na memória. Então, se eu parametrizar o meu banco para nível de automação alto, ele vai poder decidir se uma determinada tabela deve ir para a memória. E uma vez dentro da memória, ele tem áreas de calor, onde é definido qual que é a minha área quente, qual que é a minha área intermediária e qual que é a minha área fria. Essas tabelas que estão na área quente são aquelas que estão sendo acessadas o tempo todo. Conforme o uso destas colunas começa a cair, ele leva isso para a área intermediária. Se seguir caindo, ele traz para uma área chamada aqui de fria, onde dentro dessa área fria ele vai compactar ainda mais as colunas para economizar espaço na memória, e se for necessário, ele tira essas tabelas da memória e volta para o disco como estava antes. Então, esse gerenciamento é feito a partir do 21C, onde a gente tem maior economia, maior autonomia, maior inteligência no uso da memória como um todo. Outro ponto importante, lembram que eu tinha comentado para vocês que tem somente, isso só está disponível na versão Enterprise do banco de dados, e no caso da nuvem, do Enterprise Extreme Performance? Então, o 21C permite que você experimente isso mesmo em versões menores do banco, tá? Ele tem o recurso Base Level. Esse novo recurso permite que você utilize até 16 GB de memória
para colocar as suas tabelas, tá? Ele limita um pouco as funcionalidades que estão disponíveis. Algumas das novas funcionalidades não vão poder ser utilizadas, entretanto, tudo isso que a gente discutiu aqui, que é colocar o banco de dados colunar e fazer buscas muito mais eficientes, elas não estarão disponíveis neste ambiente, tá? Entretanto, permite que você use, permite que você teste. Putz, será que eu preciso trocar o meu banco para o Enterprise? Será que o in-memory realmente vai resolver o meu problema? Agora você pode testar. Se você estiver utilizando a 21C dentro do seu banco standard, e funcionou, deu certo, fez sentido, contata a Oracle para fazer o upgrade do seu software, para poder habilitar esta option e ter o sucesso necessário no seu negócio. Tá legal? O que mais que a gente tem de novidade aqui? Uma das principais novidades são as buscas híbridas no in-memory. Vocês estão lembrados que eu tinha comentado com vocês um pouquinho no começo da apresentação que eu posso subir uma tabela para a memória decidindo quais colunas que eu quero que suba. Então eu não vou subir todas, eu vou subir só algumas que eu use com mais frequência. O problema disso é que até a versão anterior, se você fizesse um select dentro dessa tabela e neste select precisasse de uma coluna que não estava na memória, o que ele ia fazer é que ele ia buscar a tabela inteira no método tradicional. Agora, é possível fazer isso de maneira híbrida. Parte das colunas estando na memória e parte das colunas estando em disco, o que tiver na memória ele vai trazer na memória, o que tiver em disco ele vai buscar no disco. Vamos, neste exemplo aqui, eu estou fazendo um select na tabela Sales, buscando a invoice, né, para os preços price maior que 1.000. A coluna price, ela está em memória. Então eu vou fazer a busca, busco colunarmente, identifico quais são os registros que têm um valor maior que 1.000. Só que a invoice, o meu pedido inteiro, que eu tenho isso armazenado em disco, num CELOB, por exemplo, então por ser um tipo de dado mais pesado, eu não subi para a memória, eu consigo fazer a busca diretamente por esse ID, otimizando, então, aquele dado que eu quero buscar. Tá legal? Subir, esse dado está disponível. Vamos lá. O que mais de novidade que a gente tem aqui? Temos agora também o JSON in memory. O banco de dados Oracle já suporta nativamente o JSON há algum tempo, mas a partir do 21C, o JSON virou um data type. Então, eu posso criar uma tabela. Ao invés de usar um CELOB para armazenar o JSON, eu tenho o tipo de dado JSON. E isso também vai para a memória. As buscas que eu quero fazer dentro de um JSON, por exemplo, eu quero encontrar dentro do meu JSON de filmes, eu vou fazer um select lá com movie name, contenha a palavra Jurassic. Ele consegue fazer essa busca em memória, tendo ganhos de desempenho de 2 até 30 vezes. Tá? Para a turma do Big Data, também eu consigo otimizar isso. Quando eu estou utilizando lá HDFS, quando eu estou utilizando buckets para armazenar os meus dados, eu posso criar external tables dentro do banco de dados Oracle. Essas external tables estejam referenciadas a estes arquivos que estão no HDFS e eu posso colocar essas tabelas em memory também. Então eu vou ter mais um ganho de desempenho. Eu posso utilizar o poder do armazenamento do Big Data como o poder do in-memory do Oracle. Veja só que sinergia bacana que estamos tendo aqui, tá legal? Que mais? Que mais de novidade? Busca também em textos na minha memória, tá legal? Então eu vou fazer aqui uma busca, por exemplo, eu quero buscar na minha tabela todos os candidatos que tenham PhD e eu tenho uma coluna de texto aqui, eu quero que dentro deste texto eu faça a busca da palavra database. Todos os meus candidatos com nível de PhD e que tenham a palavra database lá dentro. Eu vou ter um índice de texto que eu sei aonde que essas palavras estão e eu faço essas buscas 3 vezes mais rápido do que num uso tradicional. Tá legal? Aonde mais que eu posso saber sobre banco de dados em memory? Onde mais eu busco informações? Temos o blog da Oracle sobre os recursos in memory. Então tá aqui o link para vocês poderem acessar, para você darem uma olhadinha. E temos também, além do próprio blog, a página oficial, a documentação, o canal no YouTube, o Esquitom, para vocês verem tudo isso funcionando. Legal? Vamos lá, gente. Agora chegou a hora, aquela hora que muita gente espera, que muita gente quer ver, que é a hora da mão na massa, né? Que é a hora da demo.
Vamos ver isso funcionar. Eu tenho algumas consultas aqui que eu preparei. Eu tenho, né, deixa eu só reconectar aqui no banco de dados, que ele está aberto já há algum tempinho. Ok, reconexão está feita. Bom, vou fazer aqui a minha primeira consulta. Eu tenho um banco de dados aqui, eu criei um banco previamente, que ele contém informações sobre filmes, tá? Então eu tenho personagens, eu tenho atores, eu tenho as avaliações desses filmes, então ela vai ser uma base interessante para a gente consultar. Então fiz um primeiro select na minha tabela de personagens e eu estou vendo todas as entradas aqui para o Darth Vader. Então nessa busca do Darth Vader, tenho várias entradas diferentes, algumas delas só para voz, né? Porque a gente sabe que o ator que interpretou ele fisicamente não é o mesmo ator que fez a voz do Darth Vader. Vamos dar uma olhadinha que atores que já interpretaram o Darth Vader, então. Antes disso, vamos dar uma olhada nessa tabela. Por enquanto eu estou fazendo uma busca em disco. A gente vai olhar o custo de execução dessa minha query. Então eu venho aqui, ele mostra para mim, fez um acesso full a essa tabela e o custo de execução foi de 1.093. Vou colocar aqui, deixar anotadinho aqui, custo em linha, 1.093, tá legal? Vou fazer mais uma query para a gente olhar os atores que interpretaram o Darth Vader. Então temos vários deles aqui, sendo que os mais conhecidos, certamente, James Earl Jones, que dá a voz para o Darth Vader, e David Prowse, o ator que faleceu ano passado, inclusive, que o interpretava fisicamente nos filmes tradicionais. É o ator da gaita, para quem pegou a referência. Tá legal? Vamos olhar o custo de execução dessa tabela. Então, esta query me trouxe um custo de, eu tenho que parar de clicar aqui, de 1.039. Desculpa, 1.399, Alexandre. Vamos dar uma complicadinha aqui. Vamos dar uma olhada para estes atores, quantos personagens eles já fizeram. Notem que agora eu estou começando a entrar em coisas um pouquinho mais complexas. Já é quase uma consulta analítica. Né? Eu tenho um count aqui para olhar a quantidade de personagens, estou fazendo joins entre tabelas, né? Tem um group by. Então, para cada um deles, o James Earl Jones é o que mais fez personagens, ele é realmente o ator mais conhecido desta trupe que nós olhamos aqui. Ele já fez 79 personagens diferentes. Tá legal. Vamos anotar o custo dela também. Então, o custo em linha foi de 1.408. Agora, eu vou trazer uma complicação um pouquinho maior. Estou olhando nessa query quais os filmes que este intérprete, né, que o James Earl Jones fez. Vamos dar uma olhada todos os seus personagens. Então, percebam que agora é uma query um pouco mais pesada. Eu adicionei mais uma tabela a esta consulta. Fizemos a consulta, então o que a gente fez aqui? Eu ordenei por popularidade, tá legal? Então ele fez a voz do Darth Vader no Star Wars, a voz do Darth Vader no Rogue One, ele fez o Rei Mufasa no Rei Leão, fez o Darth Vader no Império Contra-Ataca, e assim vai, né? Vários outros filmes. Caçado ao Outubro Vermelho. Nossa, confesso que eu não lembro dele nesse filme, preciso assistir novamente. Tá? Vamos olhar o custo desse cara. Executei aqui. Notem que o custo já está começando a subir substancialmente, né? Quando a gente pensa num custo de 1.000, já é um custo razoável, não é um custo tão pequeno assim. Agora, temos um custo de 4.317. Legal. Vamos para o maior complicômetro aqui das nossas queries. Agora, a gente vai olhar a avaliação, os ratings para todo mundo. Antes disso, vamos fazer um count aqui, só para a gente ver o tamanho dessa tabela, tá?
Select count from STG ratings. É uma tabela grandinha. Lembrando que não está em memory, tá? Então, esta tabela aqui, ela tem 26 milhões de registros. Tá legal? Boa. Então, tira daqui para não confundir. Vou executar essa consulta. Consulta realizada. Eu tenho aqui a nota média para cada um. Então, eu precisei consultar aquela tabela de 26 milhões de registros. Vamos olhar o custo de execução dela. Está aqui, 29.273. 29.273. Todas as tabelas estão sem índices. A gente consegue ver que em todos os casos aqui foram feitos full scan nas tabelas, group by, e tá aqui, ó, a pior de todas, a mais pesada, um table access full na STG Ratings, com os seus 26 milhões de registros. Então foi uma consulta absolutamente pesada, com uma cardinalidade grande sobre o que aconteceu no banco de dados, tá legal? Então, o que nós vamos fazer agora? O que a gente vai fazer é colocar este banco de dados em memory. Nós vamos habilitar a funcionalidade e alterar essas tabelas aqui da minha consulta para que todas passem a operar na memória também. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou conectar aqui no meu banco de dados VSSH. Eu poderia ter feito isso também aqui no SQL Developer, mas só para a gente ver funcionando por aqui também a administração. Vou entrar aqui como DBA do banco. Vamos dar uma olhada nos parâmetros. Percebam aqui que o meu in-memory size está 0, tá? Então, não tenho nada feito. Vou habilitar a funcionalidade. Vou colocar 10 GB de memória, tá? Um ponto importante é que este não é um parâmetro dinâmico. O que isso significa? Eu não consigo fazer isso com um banco de dados no ar. Ele fez a alteração, ele diz que fez, mas se eu olhar aqui novamente, ele continua zerado. Por quê? Porque eu troquei isso só no meu arquivo de parâmetros, no meu arquivo de configuração. Eu preciso reiniciar o banco de dados. Então vamos derrubá-lo. Banco de dados sendo derrubado. Ok, desconectado. Vamos começar a subi-lo novamente. Notem que agora ele está falando aqui do System Global Area, está subindo a memória e tem uma nova área aqui, que é o In-Memory Area. Banco de dados montado. Banco de dados aberto. Tá? Agora está aqui. Os 10 GB devidamente alocados. Beleza, gente? Tá legal? Bom, tá feito isso. Vamos dar uma olhadinha agora no custo de execução das nossas mesmas queries. Rodei aqui. Ah, claro, eu perdi a conexão. O banco foi reiniciado. Então vamos de novo. Opa. Ah, sim, sim, sim. Espera aí, deixa eu só executar ele aqui novamente. Ok. Coisas de cache. De quando a gente desconecta e conecta novamente. Já sei o que eu vou fazer. Espera aí, deixa eu dar um refresh na minha conexão. Ok. Feito. Deixa eu olhar o plano de execução. Agora sim.
tá? Olha só o que aconteceu. Fez a busca em memória e o custo total caiu para 51. Só que tem uma pegadinha aqui, tá? Essa tabela ela já estava configurada para a memória anteriormente. Então, o que é importante? O fato de eu subir para o in-memory não significa que as tabelas todas vão entrar em memória sozinho. Eu já tinha configurado antes. Então, para a gente ver isso efetivamente acontecer, eu vou abrir aqui uma outra conexão e eu vou desabilitar as minhas tabelas. Eu vou tirar todas elas da memória. Vou executar aqui para todos. Vou rodar a query de novo, né? Olhar o plano de execução. Ó, percebam, voltou para 1093. Ele voltou a fazer a busca full na tabela, fazendo um table access full. Por quê? Porque eu tirei elas da memória, né? Eu tenho uma query aqui. Esse seria o padrão, tá? Eu subo a memória e depois eu escolho quais tabelas que eu quero colocar. Eu tenho uma consulta que vai me mostrar todos os meus objetos que estão em memória. Neste momento, não tem nenhum. Então, vamos colocar todo mundo em memória de novo, dessas tabelas que nós estamos consultando aqui, para a gente ver acontecer. Então, emitir o comando e eu vou começar a consultar aqui. Ó. Ainda não subiu ninguém, mas ele leva, ó, tá vendo? Poucos segundos, ele começa a alocar e a gente percebe que os tamanhos aqui em memória vai mudando. Né? Consultar mais uma vez, está subindo. Até que, pronto. Percebam que levou o quê? Uns 10 segundos, mais ou menos, para colocar todas essas tabelas em memória. E aqui, nessa consulta, eu já deixei pronto, onde está o tamanho original em disco e o tamanho que ele passou a ocupar em memória. Então, percebam que esta aqui ela está ocupando 79% do tamanho, 63%, 85%. Opa, eu tenho um caso aqui que em memória ele está ocupando mais que em disco. Por quê? Essa é uma tabela que é bastante pequena, uma tabela de 8 megas. Lembra que eu comentei com vocês que a alocação em memória é em blocos de 1 mega mais o bloco de 64K do SMU? Então, esse é o mínimo que ele vai conseguir alocar. Quando ele foi alocar os blocos deste tamanho, o múltiplo de blocos mínimo para poder caber esses 8 megas que estão aqui, acabou chegando na quantidade de 10. Então, para tabelas muito pequenas, eventualmente pode acontecer de a alocação na memória ficar um pouco maior em disco. Mas percebam que este não é um padrão, né? Qualquer tabela um pouquinho maior, ele já fez corretamente as alocações. Então, todas as minhas tabelas estão em memória novamente. Vamos voltar para analisar os custos aqui. Então, opa, como ela voltou aqui na memória, vou executar a query novamente. Deixa eu olhar o custo de execução. Ele começa, percebam que ele se perdeu aqui, ele não está recriando o plano. Mas aqui é um problema de conectividade. Às vezes a minha conexão cai, vou executar novamente. Coisas do ao vivo. Tá. Foi por isso. Ele tinha alguma transação pendente aqui. Ok, select funcionando. Agora sim. Essa aqui que não estava com vontade, algo no meu cliente. Mas vamos lá. Novamente, custo em memória, 51. Vamos dar uma olhadinha nessa próxima. Ela tinha um custo de 1.399, custo 66. Próxima. Vamos dar uma olhadinha no custo. Despencou também. Custo foi para... Opa. Memória. 72. Vamos dar uma olhada nessa outra consulta. Essa já era uma consulta mais pesada, onde o custo caiu para 182. Opa.
Memória 182. E essa aqui que era a nossa consulta mais pesada, né? Que é aquela que ele faz. Percebam que rodou absolutamente rápido, né? Foi bem simples o retorno aqui. Não tinha cache, porque eu acabei de reiniciar o banco de dados. Então, todos os meus caches estavam zerados e ele rodou isso em memória muito rapidamente, em 136 milésimos de segundo. Trouxe aqui todos os resultados. E se a gente olha o custo, percebam que o custo ainda é relativamente mais alto do que as demais, porque a gente está trabalhando com volumes muito maiores. Entretanto, ele ainda caiu substancialmente com 1.415 ante os 29.273. E as buscas aqui, ó, todas feitas em Table Access em Memory Full. Todas as buscas foram feitas em memória. Né? Mesmo aqui, a nossa tabela... Ah, e percebam que eu não tenho mais aquela busca gigante dos 60 e tantos milhões de registros. Ele, ainda que eu tenha buscas bastante grandes, foi bastante otimizado a nossa consulta. Ah, não, tá aqui. Ele buscou. Só que eu tenho muito menos colunas, né? Eu não preciso utilizar todas as linhas. Perceberam? Notaram aqui que os custos despencaram substancialmente quando a gente utilizou a funcionalidade do in-memory? E isso sem mudança de aplicação, sem mudança da query, sem eu ter que remodelar nada. Foi bem mais simples para a gente executar esses comandos, certo? Vamos aproveitar que a gente está aqui olhando para o banco de dados. Eu tenho uma outra consulta aqui que eu tinha montado só para a gente tirar uma curiosidade. Quais são os artistas mais rentáveis de Hollywood? Então, eu tenho uma continha, também é uma query analítica, né? Quanto que esses atores participaram em filmes e quanto que eles trouxeram de lucro sobre isso. Vamos lá. Vou rodar a query. Query executada. E quem está aqui com o nosso lucro total? Stan Lee, participando em 49 filmes. Mas vejam só que interessante. Ele não é exatamente um ator, né? Ele aparecia, fez diversas aparições por aí, mas ele não era um ator, né? Ele estava mais, porque era mais um fanservice. Da lista aqui, quem realmente, esse era o nome que eu tinha ouvido falar antes, vendo curiosidades sobre cinema, Samuel L. Jackson. Foi o cara que mais trouxe dinheiro para Hollywood, trabalhando em 122 filmes. Quando a gente pensa no lucro médio, ele não está no primeiro lugar. E aqui a gente tem um dado, uma curiosidade também. Eu vou ordenar para o lucro médio, para a gente dar uma olhada. Tá? Mas aí, para o lucro médio, a gente acaba caindo numa pegadinha. Então, eu vou colocar o seguinte. Having count. Quem tem que ter feito pelo menos 10 filmes, né, gente? Senão não tem graça. Agora sim. Aí agora a gente começou a ter alguns casos interessantes, né, que chamam a atenção. Emma Watson, né, que participou da franquia Harry Potter, que deu muito lucro. Então a gente percebe algumas coisas diferentes. Mas vamos dar uma olhada no custo de execução dessa query aqui. Então eu vou voltar para que estava anteriormente, tá? Na quantidade de filmes. Vamos rodar o plano de execução dela. Então o plano de execução dela, percebam que ela está pesada. Por quê? Eu tenho aqui em memória. Não, ela está toda em memória. Teve um custo de 28.258. Então, opa. Memória. 28.258. Vamos tirar todo mundo da memória. Feito. Vamos olhar o custo de execução novamente. Linha. 32.686. O que eu queria mostrar para vocês com isso? Aqui em cima, a gente percebeu
quedas muito grandes no tamanho. Isso vai ser o mais comum. Mas percebam que essa não é uma verdade em 100% do tempo. Aqui eu tive uma queda percentualmente substancial, teve uma queda de custo bastante grande. E isso vai gerar uma diferença de resposta grande também, vai ter uma diferença substancial. Mas em alguns casos, putz, Alexandre, fiz um teste aqui, não deu os mesmos 95% de diferença que você mostrou lá na palestra. Por quê? Porque tudo vai depender da query que você está fazendo, de como você está acessando os dados, de como os dados estão distribuídos, de tamanho de tabela. Então, aqui eu estou utilizando tabelas que têm mais strings, que são maiores. Eu estou fazendo distribuições de dados um pouquinho diferentes, tá? Então, o tipo de dado é bastante diferente. Então, a gente vai ter comportamentos diferentes dos tipos das tabelas. Tá legal, pessoal? Então, acho que era isso. Taborda, consegui cumprir o tempo aqui, cravadíssimo, passei por tudo que eu queria. E espero que vocês tenham curtido. O assunto é bastante grande, tem bastante coisa para a gente falar. Espero que vocês tenham aproveitado essa sessão.